Bom dia a todos. A sessão ordinária desta quarta-feira, sob a proteção de Deus. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Embargadora Judite Nunes, embargador Expedito Ferreira, João Rebouças, Saraiva Sobrinho, Dilermando Mota, Vigílio Macedo, doutora Zeneide Bezerra, doutor Cícero Macedo, doutor Ricardo Procópio. De acordo, excelência. Desembargador Cornélio Alves. Aprovo. Expediente. Na ordem jurisdicional, processos que independem de pauta. Embargador João Rebouças tem um mandato de segurança número 1, 2. Excelência, está com a palavra. Estou em medo, senhor presidente. Não há processos outros, na leitura de acordos, aliás. Senhor presidente, o mandato de segurança 14.621, dígito 3, que é impetrante Maria Ozenildo Pessoa Fernandes, impetrado secretário da Administração e da Cultura do Estado. A matéria é uma matéria que já é consolidada no âmbito desta corte, mas eu estou trazendo aqui uma posição diferente e acho que devo prestar alguns esclarecimentos aos eminentes colegas, que diz respeito àquela conhecida progressão horizontal dos professores para letra classe J, não é isso? E depois de algumas discussões na terceira Câmara, eu vou pedir permissão para não fazer o relatório, porque o relatório o voto está disponibilizado. A impetrante tem 28 anos de atividade laboral na função do magistério. É que quando esta corte, eu estou dizendo especificamente da minha relatoria, quando se pedia essa progressão horizontal, você me dizendo, professor, progressão horizontal tem direito. E isso, pelo menos o meu gabinete sempre adotou a concessão da segurança. E depois nós fomos fazer uma análise, eu discuti muito isso com o desembargador Amil, depois o desembargador Vivaldo, o desembargador Maurício estava de férias, e nós evoluímos para fazer uma análise de cada caso. O professor, ele pediu a progressão funcional, mas na vigência da lei, após a vigência da lei, ele já tinha tido progressões funcionais em decorrência do tempo de biênio, exercício de biênio, a cada 2 anos ele teria uma progressão, ou em face da titulação. Eu faço essa pequena introdução vou pedir permissão para dar uma lidinha aqui no voto, que é rápido, com essa nova visão que eu estou adotando em virtude Inclusive, eu fui voto vencido nos primeiros julgamentos da terceira Câmara. Depois, me curvei a isso. Digo eu, senhor presidente, votando. Siga-se o presidente, mandamos em aferir a existência ou não de direito líquido e certo da servidora impetrante a pretendida progressão horizontal, legalmente compatível aos mais de 28 anos de atividade laboral na função de professora junto à rede estadual de ensino. Inicialmente, importante consignar que a matéria concernente à pretendida progressão possui entendimento sedimentado no âmbito deste plenário, bem como nas 3 primeiras câmaras cíveis deste tribunal. Todavia, após o julgamento do agravo do instrumento número tal, no dia 7 de julho de 2015, e da apelação número tal, no dia 21 de 7, a terceira Câmara, capitaneada pelos votos dos embargadores Amilcar Maia e Vivaldo Pinheiro, entendeu pela inexistência de direito à progressão horizontal. E, não obstante tenha restado vencido na matéria, passei a realizar um novo estudo acerca de suas peculiaridades, de maneira que passo a aderir ao novel posicionamento. E digo eu, essencial para a mudança do meu entendimento foi a compreensão relativa à existência ou não, na análise de cada caso concretamente, de progressão vertical efetuada após a vigência da Lei Complementar número 322 de 2006, que implantou o plano de cargos e salário do magistério estadual, reenquadrando os professores de acordo com o tempo de serviço prestado no magistério. Em níveis, aí eu botei aqui, requisito, grau de escolaridade, que seria a progressão vertical, e classes, requisito, tempo de serviço, que é a progressão horizontal, conforme tabela 1 do anexo 2 da referida lei. Com efeito, essa circunstância diferenciadora a saber
em situações que se pleiteia a progressão horizontal dos professores, quando tem ocorrido pelo menos uma progressão vertical após a vigência da Lei Complementar 322, de 2006, talvez tenha passado despercebida em alguns julgados desta Corte, inclusive de minha relatoria, o que não se pode permitir que se mantenha. Porque o servidor, a lei enquadrou ele pelo tempo de serviço e ele pedia novamente a mesma coisa, não estava, eu, no meu caso, estava concedendo. Dessa forma, a partir do enquadramento na classe referência que faz jus o professor, no momento da entrada em vigor da lei complementar já mencionada, restou sedimentado pelo novo parâmetro jurisprudencial da Terceira Câmara Civil que eventuais progressões horizontais ou promoções verticais deverão ser submetidas às exigências de ditames da legislação em vigor. Ou seja, não é só pedir, você tem que olhar se ele tem o intertício, no caso aqui da impetrante, ela tinha 4 anos após a vigência da lei e teve 2 progressões, ela não tem mais direito. Só que queria contar o direito antes da vigência da lei, no caso dela, 20 anos. Aí ela queria o quê? Retroagir, só que quando a lei entrou em vigor, já reenquadrou, já computou esse tempo de serviço. Eu até no voto e na parte final transcrevo a tabela. Eu estava realmente com dúvida com relação a isso. Eu digo aqui, a fim de ilustrar a correção da tese ora defendida, invoca-se o paradigmático julgado pela Terceira Câmara Civil, sejador da mudança do entendimento que até então vinha adotando. Eu transcrevo aí na parte que interessa, da relatoria do desembargador Vivaldo, apelação do agravo de instrumento, ele diz: uma vez constatada uma progressão vertical ocorrida na vigência da Lei Complementar 322 de 2006, impõe-se a aplicação da regra nelas inseridas, por força do princípio da legalidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Nos termos do que preceitou o parágrafo 4º do artigo 45 da Lei Complementar 322, o que diz o parágrafo 4º? A promoção dos níveis da carreira dar-se-á para a classe, cujo vencimento básico seja imediatamente superior ao percebido pelo professor ou especialista na educação no nível e classe anteriormente ocupados. Ou seja, se ele era nível 1, classe J, qual era, no caso da impetrante? Ela era nível 1, classe H. Ela passou para nível 3, classe B. Por quê? Porque o salário de nível 1, letra H, era R$ 872,41. E o próximo, imediatamente superior, era o R$ 911,40. Era o direito que ela tinha, estava na tabela da lei. Não pode ser outro. Eu transcrevo, inclusive, no voto a tabela. E trago também a lume o voto do desembargador Amilcar, também nessa mesma linha. Sua Excelência diz, na parte que interessa, eventuais progressões horizontais ou promoções verticais deverão ser submetidas às exigências e ditames da legislação em vigor. Aí diz o desembargador Amilcar: constato que a servidora, após o enquadramento previsto na Lei Complementar 322, que a posicionou no cargo PN1, classe J, contou com uma promoção vertical, obtida através de titulação, que é a hipótese. Tal promoção vertical, que ocorreu em 1º de abril de 2009, levou a professora do cargo PN1 para o cargo PN3, em razão da obtenção de título equivalente à licenciatura plena ou outra graduação correspondente às áreas de conhecimento específica do currículo, com formação pedagógica, conforme anexo 1 da Lei Complementar 322. Aí diz, continua o desembargador Amilcar, nesse aspecto, tem-se que as promoções verticais obtidas após a entrada em vigor da Lei Complementar 322 devem obediência ao disposto no seu artigo 45, parágrafo 4º da mencionada lei, ensejando o seu enquadramento no nível e classe de referência, cujo vencimento básico seja imediatamente superior ao percebido pelo professor ou especialista em educação no nível e classe anteriormente ocupados, não sendo assegurada a manutenção da classe de referência anteriormente ocupada, por ausência de previsão legal. Eu destaquei isso no voto. Então, senhor presidente, com esses brevíssimos fundamentos, eu digo, pois bem, feita essa premissa acerca desta mudança de posicionamento, no meu caso específico, envolvendo-se ao caso dos autos,
percebe da análise da ficha funcional da impetrante que, com o advento da Lei Complementar 322, a mesma foi enquadrada no nível 1º, ou nível 1, classe H, onde foi considerado o seu tempo de serviço prestado sob a égide da legislação anterior, que a legislação dizia: o tempo de exercício do magistério estadual desempenhado pela impetrante foi observado quando do seu enquadramento no momento da entrada em vigor da Lei Complementar 206. E por ter pleiteado no ano 2009 uma promoção vertical, restou enquadrada no nível 3º, classe B, tendo posteriormente alcançado mais 2 progressões horizontais, passando para a classe D, folhas 20. Digo eu, dentro desse contexto, tendo a promoção vertical ocorrida na vigência da nova legislação, é imperativa a aplicação do regulamento nela existente, que disciplina em seu artigo 45, parágrafo 4. Aí eu transcrevo: a promoção dos níveis de carreira dá-se-á para a classe cujo vencimento básico seja imediatamente superior ao percebido pelo professor na classe anteriormente ocupados. E já finalizando, senhor presidente, considerando que, segundo a tabela 1, constante do anexo 2, que eu transcrevo aqui no voto, da norma em comento, o vencimento básico do nível 3, imediatamente superior ao do nível 1, classe H, onde se enquadrava a impetrante, é o da classe B. Correto se mostra o seu enquadramento, tendo posteriormente havido 2 progressões horizontais para a classe C e D, respectivamente, por ter transcorrido apenas 2 interstícios de 2 anos. Desta forma, ao postular sua promoção vertical no ano de 2009, a impetrante ficou sujeita a novo regime jurídico da sua carreira, de maneira que restou corretamente enquadrada na classe D, pois observado fielmente o teor do artigo 45 da Lei Complementar 322, normalmente parágrafo 4 do mencionado dispositivo, não havendo, pois, dúvidas acerca da ausência de direito líquido e certo da impetrante à progressão horizontal para a classe J. E assim, senhor presidente, eu estou aqui em dissonância da 19ª, porque era o entendimento que nós vimos adotando, estou denegando a segurança, senhor presidente. Desembargador João, encaminhando a discussão da matéria, há uma questão aqui que eu verifiquei de ordem processual, mas naturalmente Vossa Excelência deve ter examinado ao longo do seu voto, que ela se diz da ativa e o pedido é no sentido da implantação nos proventos de aposentadoria. Ela tem 28 anos, quer dizer, ela está nativa e já está pedindo uma questão que vai ser examinada na aposentadoria ainda. De qualquer maneira, ele está indeferindo a segurança, não é? Mesmo assim, é questão de interesse de agir, né? Mas a votação está encaminhada. Desembargador Saraiva Sobrinho, só... Excelência. Pois não. Pois não, Expedito. Desembargador Expedito. Eu posso fazer uma Desembargador Expedito pela ordem. Como a diverge. Só para fazer um esclarecimento aqui, esse tipo de impetração, de petição, foi uma petição que todos nós recebemos, foi em séria. A impetrante não está aposentada. Mas ela está pedindo para implantar na aposentadoria. Desembargador Expedito, pela ordem. Como a divergência, principalmente na beira-câmara, que nós estamos concedendo, e o voto, bem lançado o voto do desembargador João Batista, me impressionou e eu vou pedir vídeo, Excelência. Desembargador Amilcar. Desembargador, antecipada não é nenhum desrespeito ao desembargador Expedito, mas a matéria, inclusive, eu já defendi na Câmara, por questão lógica eu iria acompanhar, porque foi o meu posicionamento. Eu quero chamar a atenção, porque essa situação, eu mesmo julguei da forma como o desembargador João Rebouça fez a referência no seu posicionamento anterior, inclusive na primeira Câmara. Posteriormente, é que, em virtude das decisões de alguns juízes que estavam julgando o impetrante carecedor desse direito, e fazendo a referência, foi que, pela leitura das fundamentações desse juiz e a insistência dele, foi que, na realidade, esse pessoal da educação tiveram 3 ordenamentos jurídicos. Ele teve 3 ordenamentos jurídicos diferentes. E que algumas pessoas, quando editavam essa lei nova, essa nova mudança, elas eram progredidas. E, no final das contas, em face dos primeiros julgamentos, como o desembargador João, foi entrado uma série de petições de pessoas que já haviam sido progredidas
quanto da mudança do ordenamento anterior, e estariam sendo beneficiadas pela duplicidade da incidência com a retroação da lei. Ele já havia progredido e estava utilizando o mesmo fundamento que foi utilizado na progressão anterior para progredir novamente. Mas, desembargador amigo, eu me referi, e tem decisão minha, inclusive, aqui, no sentido da concessão, eu estou falando que ela está pedindo aqui para ser implantada na aposentadoria. A questão processual. Tudo bem, eu não estou falando, estou fazendo um resumo exato dos fundamentos do desembargador João, que foi a situação que nos levou exatamente a refletir. É a mudança de ordenamento jurídico que estava sendo, para beneficiar, seriam bis in idem na situação para aqueles servidores. E eu acompanho o desembargador João antecipando seu voto. Antecipando o meu voto. Desembargador Cícero, Vossa Excelência quer falar alguma coisa? Presidente, o meu entendimento não é esse. Dado que isso não vem, porque mandado de segurança tem que se cingir ao pedido, né? Com relação ao mérito da questão, porque lá no primeiro grau nós não estamos entendendo assim. Talvez alguns colegas, mas... Colegas tem. Tá divergindo, está chegando, a gente está recebendo exatamente essa mudança. E também esse é o primeiro caso, segundo disse o relator, em que se está mudando o entendimento do tribunal, não é isso? Mas veja bem aqui, vocês vejam bem, eu vou me deitar antes da questão processual que Vossa Excelência está aventando, eu só gostaria de adiantar que eu, nesse aspecto, pelo menos, enquanto eu estou aqui, eu não vou acompanhar o relator. Com relação à questão processual, é interessante a gente saber, porque se há esse equívoco, é o caso de não se conhecer o mandato de segurança. Bom, a questão está escrita aqui. Porque nós não podemos enfrentar o mérito antes de resolver isso. Não, é porque a menção, desembargador Cláudio, na petição inicial, mas os documentos são juntados, a ficha funcional, toda ela é dativa. Mas como é que ela está pedindo para aposentadoria, homem? Porque é petição em série, desembargador Cláudio. Foi N ações da mesma forma, só mudava o nome da impetrante. Pode acontecer o seguinte, presidente, lá no primeiro grau, a maior parte dessas ações são de professores já aposentados. Tá? A grande parcela dessas ações são de professores aposentados. É tanto que a ação é contra o... Será que a gente vai conseguir mudar o que está escrito aqui? Agora, precisa... porque é uma prejudicial de... Eu mesmo concedi várias seguranças nesse sentido. Só que nós estávamos dando o que a administração já tinha dado de ofício à impetrante, aos professores. Mas ela não... Bom, Vossa Excelência entende que... está pedindo vista para expedito. Alguém quer adiantar o voto? Não, nesse caso, Excelência, por favor, não compute meu voto. Eu posso refletir. Claro. Tem o voto apenas de desembargador amigo, que é registrado até agora no mérito. Inclusive, não há referência à questão prejudicial nessa preliminar. Desembargador Vigílio Macedo. Não, eu queria consultar o relator sobre Vossa Excelência, embora não vote, mas suscitou essa questão processual. Voto. Se empatar, voto. Voto, claro, evidente, desculpe. Mas, no normal, presidente, desculpe. Eu consultaria o relator se essa proposta, já que foi levantada, que é uma questão prejudicial, trata-se por interesse de agir, seria carecedor da ação, embora a lei do mandado de segurança unifique a expressão que, de uma forma ou de outra, é denegação, não é? Seria importante dizer se seria caso de levar em conta, porque, afinal de contas, foi suscitado aqui. No mérito, eu acompanho, antecipo meu voto ao relator, desembargador João. No mérito, eu acompanho o desembargador João. A documentação, a ficha funcional que instrui a petição inicial da impetrante, estão aqui as folhas dos autos, folhas 20, 21, 22, e tem, inclusive, os contra-cheques, todos são expedidos pela Secretaria de Administração do Estado, professor permanente nível 3, e da lotação Secretaria de Estado da Educação e Cultura está dativa. Dão conta dela na ativa. Toda a ficha funcional é dativa. Há um lapso de petição inicial que, no meu entendimento, não inviabiliza o
Senhor presidente, então, votando na questão prejudicial, eu rejeito a questão prejudicial, porque o relator diz que trata-se de peça em série, houve esse equívoco. A documentação acostada definitivamente... Mas não há questão... Quem foi que suscitou isso? A autoridade não foi suscitado. Eu acho ninguém que, suscitou. como há um pedido de vista, o desembargador Vigílio, como há um pedido de vista, certamente o desembargador Expedito irá reexaminar isso. A posição do relator nós já temos, pelo menos, de forma antecipada, quanto à questão processual e mérito, naturalmente. Agora, certamente, o desembargador Expedito irá examinar também essa possível, eventual questão prejudicial de mérito e trará no seu voto, né, desembargador Expedito? Porque se for aposentado, vai envolver IPE e tal, essas coisas todas, mas alguém haverá de examinar. Mais debatida na oportunidade. Ok. O seguinte, desembargador João Rebouça, com pedido de vista para o desembargador Expedito, com o voto sobre a preliminar do desembargador Vigílio, que agora argui. E mérito. Desembargador Amilcar Maia. Da oitiva do voto do desembargador preliminar, Expedito, que certamente eu ouvirei com toda... Também. No segundo mandato, desembargador José Neto de Medeiros. De respeito à policial militar, foi promovido de cabo para terceiro sargento e não há a plantação do soldo respectivo, sob a alegação da questão orçamentária. Estou aqui em sintonia com a 14ª e na esteira dos precedentes, concedendo a segurança, senhor presidente. Para o posto de terceiro sargento. Todo de acordo com os precedentes da Corte. Desembargador Vigílio Macedo, Vossa Excelência é relator do terceiro, Lindomar Ferreira Miranda, comandante da Polícia Militar. É fácil você... Pede contra o Estado, é fácil de dar. E eu vou, se me permitirem, eu vou ler a ementa só, porque inclusive eu cito precedentes aqui desse tribunal, pelo menos 2 deles, um recente agora do desembargador Amaury Moura e um outro anterior do desembargador Gilson Barbosa. Digo o seguinte: a licença não fruída pelo militar, não é que não foi concedida e ele vem se socorrer do judiciário e o tribunal tem, nesse sentido, concedido a segurança para que o militar possa usufruir dessa licença. Há uma preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Procuradoria que nós rejeitamos, uma vez que é pacífico que o comandante da Polícia Militar tem jurisdição neste Tribunal de Justiça. Então, eu digo aqui, mandado de segurança, soldado da Polícia Militar, licença especial, preliminar de ilegitimidade passiva do comandante-geral da PMRN, suscitada pela Procuradoria de Justiça. Rejeição. Competência para a prática do ato constante do artigo 65, parágrafo 1º da Lei 4.630/76. Mérito. Requerimento indeferido com base no Decreto 23.627 de 2013. Sindicabilidade do ato administrativo discricionado limitado à análise de legalidade. Violação de direito líquido e certo do impetrante por norma hierarquicamente inferior e ilegalidade. Concessão da segurança. Desembargador Vigílio, só que, conforme sustenta a 14ª Procuradoria, o ato foi concedido pelo diretor de pessoal, não foi o comandante. Daí legitimidade. Né? Mas a competência, mas né? a questão, mas a competência está no artigo 65, parágrafo 1º da Lei 4.630, que atribui ao comandante. Mas o ato concreto, conforme sugerido por foi do coronel, não comandante. Não, o ato formalizador da concessão da segurança, o decreto de ser do comandante e não do diretor de pessoal. Chega a ser um ato complexo, desembargador Vigílio? Não chega a ser. É do próprio comandante mesmo. Não. As informações foram prestadas pelo comandante? Foram prestadas. Pelo comandante? Pelo comandante. Porque aí Aí ele passa a ser a autoridade coatora. E o ato concedendo foi do comandante, não. O diretor de pessoal apenas sugeriu. O ato negativo foi do comandante. O ato negando a licença. E se as informações foram do comandante, está resolvida a questão da competência do entendimento da Corte e do STJ. Ok, obrigado, amigo. Quando é publicado no boletim da corporação, geralmente é tudo ato do comandante. Todo de acordo com o entendimento do relator, na esteira dos precedentes, os processos de mandado de segurança julgados
Passemos, então, aos recursos em mandado de segurança. Inicialmente, desembargador Vigílio Macedo, Vossa Excelência, da embargo de declaração. Tenho, senhor presidente. Embargo de declaração. É o primeiro aqui. Embargo de declaração em mandado de segurança. É exatamente aquelas tentativas de rediscutir a matéria. Eu vou ler a ementa. Embargante é o Estado do Rio Grande do Norte. O voto está disponibilizado. O procurador é doutor Luiz Marcelo Cavalcante de Souza, a embargada é Francisca Francinete Moreira da Silva, a advogada é doutora Joyce Emanuele de Sá Cavalcante Fernandes. Embargo de declaração e mandado de segurança, suposta omissão do acordo quanto à inaplicabilidade do artigo 70 do Regulamento da Previdência Social, intuito de rediscussão, impossibilidade, previsão de aplicação do fato multiplicador a qualquer tempo de trabalho, alegada prescrição do direito à conversão do tempo de serviço, matéria de ordem pública cognoscível de ofício, e na ocorrência do tempo do decurso do lapso prescricional entre a negativa da administração e a impetração do mandante, conhecimento e rejeição dos embargos declaratórios. É como eu voto, senhor presidente. Alguma divergência? Todos de acordo? Na sequência, agravo interno ou regimental, desembargador João Rebouças, em sequência, desembargador Saraiva Sobrinho. É mesmo, senhor presidente. Agravo regimental em mandado de segurança, agravante Ney Fernandes de Araújo, advogado doutor Fábio Luiz Monte Holanda, agravado ao governador do Estado do Rio Grande do Norte. Presidente, a matéria é... Impedimento da desembargadora Judite, não nos se registrar. Eu estou impedido também, acho. Impedido, desembargador Cícero Macedo. A decisão foi da 4ª Vara da Fazenda, provavelmente foi minha. Mas é um mandado de segurança originário daqui. Não agravo tem agravo em ação rescisória. Não, agravo é mandado de segurança. Desculpa, atenda logo. Aqui é de respeito a candidato aprovado fora do número de vagas, ausência de vinculação, não comprovação de preterição de candidatos, manutenção da decisão vergachada, eu estou mantendo na esteira dos precedentes. Eu quero concurso do Detran. Ok. Alguma divergência? Desembargador Saraiva, Vossa Excelência está com a palavra. Agravo regimental em mandado de segurança, agravante José Beethoven Fernandes Machado, agravado Estado do Rio Grande do Norte. E o segundo também, agravante município de Natal, agravado Estado do Rio Grande do Norte. Esse primeiro, ambos são de lente fácil, presidente. Eu acho que a ementa resolve processual civil, agravo regimental em mandado de segurança, deciso do relator em deferitório da exordial do RIT, artigo 10 da Lei 12.016/09, método da administração direta, gratificação de nível superior de ITNS, suprimida pela Lei Complementar 432 de 2010, ato único e comissivo de efeitos concretos, decadência caracterizada, artigo 23 da citada lei, precedente desta Corte CJ, conhecimento, senhor presidente, e desprovimento. Vossa Excelência está julgando primeiro no mandado de segurança. Não, agravo regimental. Só tem um registrado aqui. Mandado de segurança. É agravo regimental e mandado de segurança, são dois. Esse que você... Ambos são agravo regimental e mandado de segurança. Ah, porque só tem registrado porque chegou um um posterior. Ah, pois não. Obrigado. É a mesma matéria, né? Mesma matéria. Nesse outro é matéria diferente. É o mesmo. Agravo, agora município de Natal é agravante. Processo civil e tributário, agravo regimental em execução fiscal, também matéria conhecida da Corte. Deciso diferitório da inicial, confundo no artigo 2954 CPC. Pressão do crédito tributário, reconhecida ex ofício, aforamento perante o juiz absolutamente incompetente. Declínio quando já transcorrido interregno incerto no artigo 174 caput CTN. Inaplicabilidade da súmula 106 do STJ do artigo 219 primeiro do CPC. Morosidade não atribuível aos mecanismos da justiça, decurso do prazo não interrompido, precedente desta Corte, manutenção do julgado, conhecimento e desprovimento. Entendimento do relator. Precedentes já nesse inúmeros precedentes. Vossa Excelência tem ainda um agravo regimental em outros processos. Quer exaurir seu... Ok. Desembargador Amilcar Maia, embargo de declaração. Eu tenho um embargo de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário na apelação civil 2012-0042-37-3, onde é embargante Fernando Antônio da Câmara Freire, embargado do Ministério Público Estadual. A matéria dos embargos, Excelência, é rediscussão da matéria. Embargos de declaração em agravo regimental, recurso interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de repercussão geral. Identidade na controvérsia do direito postulado com leading case 748.371 do Mato Grosso e 639.228 RJ. Julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Alegação de omissão no acordo e na ocorrência, pretensão de rediscutir a matéria julgada, impossibilidade de rejeição dos embargos.
O voto encontra-se disponibilizado, a matéria não demanda grande indagação e é como encaminho o meu voto, Excelência. Desembargador Amilcar, Vossa Excelência poderia só identificar a parte. Já disse. Não, eu sei, mas Fernando Antônio da Câmara Freire. Eu afirmo suspeição para funcionar o processo, passa para Vossa Excelência a presidência. A presidência é desembargador Amauri, né? Eu também tenho afirmado suspeição nesses casos. Eu também tenho afirmado suspeição. Essa questão, por sinal, é interessante, a gente já discutiu aqui, do próprio relator, o presidente, presidir a sessão, mas passa para o desembargador Amauri, que afirma a suspeição, o desembargador Judite Nunes assume. Afirma a suspeição do desembargador Expedito Ferreira. Vossa Excelência funciona. Registrando-se, portanto, suspeições dos desembargadores Cláudio Santos, Amauri Moura e Judite Nunes. De Lermando Mota se acosta. Presidência do desembargador, João. Expedito Ferreira. Assuma a presidência. Alguma divergência? Todos de acordo? Se divergente, devolvo a presidente de Vossa Excelência. Na sequência, nós temos da relatoria desembargador Amilcar Maia, agravos internos. Depois do desembargador Vigílio Macedo, né, pela ordem. Tenho dois, Excelência, que Sim. são o agravo regimental em apelação civil 2012 002851-7 e 2011 006855-6. A agravante Estado do Rio Grande do Norte em ambos os processos, agravado em um Miguel Ângelo Pedrolo e outros, e Luzinaldo Alves de Oliveira. Excelência, a matéria aqui é aquela questão de URV. Eu estou apenas aqui ratificando o que já foi decidido em situações anteriores de forma idêntica. Tem inúmeros precedentes, inclusive desde a época do desembargador Saraiva. Decisão que julgou prejudicado o recurso ordinário é da prolação do acórdão pelo SF do paradigma 51.561.836, incidência do artigo 543b do CPC de necessidade do trânsito em julgado, precedendo do STJ e SF, a argumentação do agravante suficiente aí seja a modificação da decisão vergachada, agravo regimental conhecido e desprovido. Em ambos, Excelência. De acordo com a decisão do Supremo, né? Exatamente. Desembargador Vigílio Macedo. Senhor presidente, tem um agravo regimental em mandato de segurança 2015-005880-7, origem destino de tribunal, agravante é o Estado do Rio Grande do Norte, o procurador é doutor Luiz Marcelo Cavalcante de Souza, o agravado é Antônio Manuel dos Santos, o advogado é doutor William Silva Canuto. Eu vou ler a ementa, porque a matéria também já é abono de permanência de militar, não concedida administrativamente, vem ao tribunal e o tribunal vem concedendo. Aperfeiçoou o direito, tem. Aperfeiçoou o direito. Então, eu estou concedendo, eu estou dizendo, previdenciária, agravo regimental e mandato de segurança. Decisão monocrática que determinou a implantação do abono de permanência. Alegada violação ao artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 12.016 de 2009 e o artigo 2º-B da Lei 94/97, que a única seção é tratando de matéria previdenciária. Exatamente. Que pode ser concedida a liminar. Exatamente. Que é o caso matéria previdenciária, abono de permanência. Inocorrência, ausência de aumento de despesas por possibilidade de concessão da liminar ante a presença do requerido. Concessão da segurança. Eu estou desprovendo o agravo, senhor presidente. Alguma discussão? Alguma divergência? Qual foi esse? Vossa Excelência tem outra ainda, não é, desembargador? Esse aqui é mais simples, imagino, senhor presidente. É agravo interno em ação rescisória 2013-21.786. Origem é 4ª Vara da Fazenda Pública, acredito, doutor... Foi impedido, presidente. Está impedido. O agravante é... do doutor A sentença rescindida foi minha. Agravante é Zélia Fernandes Revoredo, advogado doutor Felipe Augusto Cortez Meira de Medeiros, o réu é o Estado do Rio Grande do Norte. Aqui é o seguinte, senhor presidente, eu extingui monocraticamente a ação rescisória porque ela se dirigiu contra a sentença e não contra o acórdão. A sentença foi apelada, foi submetida à Câmara Civil, a Câmara Civil julgou, e a ação rescisória deveria ter sido apresentada contra o acordo e não contra a sentença. Essa matéria é pacífica. Então, eu estou dizendo, processual civil, ação rescisória, decisão monocrática que extinguiu o feito em virtude de um pedido rescisório ter sido formulado em fase de sentença que foi favorável ao autor, posteriormente reformada em segunda instância. Agravo interno, desprovimento, manutenção da decisão recorrida pelos mesmos fundamentos. Agravo conhecido e desprovido. Desembargadora Zeneide.
Doutor Cícero, doutor Ricardo. Desembargador Virgílio, ao pedido expresso, a acumulação dos pedidos rescindente e rescisório. Assim, não. Quanto ao conteúdo em si, a matéria meritória, não há questão. Aqui é matéria processual. A ação rescisória ela é dirigida processualmente contra as decisões definitivas. E a ação definitiva foi o acórdão. Porque a sentença do juiz restou apelada. Ele apelou, entendeu? Entendi. Ele apelou aqui para o tribunal. O tribunal julgou. Eventual ainda mais modificada, né? Ainda mais modificada, não foi, Jones? Modificada. Foi. Eventual ação rescisória deveria ter sido dirigida contra o acórdão. Eu queria fazer, desembargador, com a devida vênia, a seguinte reflexão. Eu até, no processo que há pouco o desembargador João Rebouças julgou, eu teria feito essa reflexão, não fosse o pedido de vista do desembargador Expedito. O que é que nós temos? Vamos imaginar a seguinte situação. Que a decisão foi favorável em primeiro grau e a decisão do tribunal fosse favorável também. Então, viria a outra parte, hipótese, com um pleito rescisório. Admitamos, e aí a decisão do tribunal foi idêntica à do primeiro grau. Admitamos que, ao invés de se dirigir contra o acórdão, a outra parte se dirigisse contra a sentença. Eu acho que dificilmente o tribunal deixaria de conhecer do pedido. E nós sabemos, pelo artigo 512 do CPC, que o julgamento do tribunal substitui o julgamento do tribunal substitui o julgamento de primeiro grau. Correto. Então, eu faço só essa reflexão. Será que o tribunal não conheceria se, nesse outro caso, ao invés de dirigir a rescisória contra o acórdão, a parte dirigisse contra a sentença? Eu acho que não. E aí eu quis refletir naquele julgamento do desembargador João Rebouças, que nós estamos na vacatio legis de um novo Código de Processo Civil, cuja uma das tônicas é a sanabilidade. Se, como Vossa Excelência bem pontificou, a parte foi vencida no acórdão e não na sentença, e vem com um pleito rescisório, assim, eu quero entender que eu devo, como jogador, ter a boa vontade de perceber que o que ela quer rescindir não é a sentença que lhe foi favorável, mas é a que lhe foi desfavorável. Então, fazendo essas considerações, Excelência, com a máxima vênia do entendimento de Vossa Excelência, que sabe o respeito e a admiração que tem a Vossa Excelência, eu quero divergir, apenas porque estou tentando assimilar o meu pensamento à nova mentalidade que será introduzida a partir do ano que entra com o novo Código de Processo Civil, que vai de prorrogar, né? Mas, assim, porque eu acho que se quer criar essa cultura do juiz se esforçar para conhecer o mérito, não para não conhecer. Excelência, me permite. É impossibilidade jurídica do pedido. Eu não voto típica, na né? questão, mas isso é um erro primário. É impossibilidade jurídica do pedido típica. Prestigiar esse tipo de erro. A gente vai ajudar advogado a fazer o trabalho dele. Essa não é a, digamos assim, a índole que se vai retirar do... a boa índole processual que se vai retirar do novo CPC, não. Consignado o voto, doutor Ricardo. Mais alguma coisa, doutor Ricardo? Não, Excelência, só isso. Bom, na ordem dos recursos que independem de pauta, nós temos desembargador Virgílio, 2 concluiu, e agora desembargador Expedito Ferreira a julgar conflitos, na sequência o desembargador Dilermando Mota e Cornélio Alves. Desembargador Expedito Ferreira. Pois, obrigado. Conflito negativo competente 2014-20997, suscitando juiz de direito da 20ª Vara Civil da Comarca de Parnamirim, suscitar juiz de direito da 1ª Vara Civil da Comarca de Parnamirim. Conflito negativo de competências, ações anulatórias, ato convocatório de assembleias condominiais, pretensão de anulação, atos distintos, improbidade material de julgamento conflitante, desnecessidade de reunião dos processos, conflito acolhido para declarar o juiz suscitado competente para processar e julgar o feito em consonância com o vigente procurador de justiça. 2 ações de assembleias
uma num mês e outra no outro, não tinha nenhuma matéria que precisasse Alguma questão reunir os processos. incidental, alguma divergência, alguma discussão? A unanimidade, portanto. Vossa Excelência está julgando os dois. O segundo. O segundo. É 2015-1934-2, juiz de direito da 20ª Civil da Comarca de Natal e juiz de direito da 2ª Vara Civil da Comarca de Natal. Conflito negativo de competência, internação compulsória, tratamento de dependência química, pedido de nomeação de curador, possível comprometimento da capacidade civil do requerido, pretensão implícita de interdição parcial e provisória, competência da 20ª e 21ª Vara Civil da Comarca de Natal, nos termos do artigo 32, inciso 4 e 5º, a linha B, item 2 da Lei Complementar Estadual 165/99. Conflito acolhido para declarar o juiz suscitante competente para processar e julgar o feito, constante com parecer do vigilante procurador de Justiça. Pagador João Rebouças. Pagador Saraiva. Pagador Amilcar. Dilermando Mota. Vigílio Macedo. Zeneide Bezerra. Cícero Macedo. Ricardo Procópio. Pagador Cornélio Alves. Pagador Amaury Moura. Pagadora Judite Nunes. Eventualmente, eu peço o voto individual para a gente não esquecer dos colegas. Não mais. Pela ordem, desembargador Dilermando Mota, Vossa Excelência tem 4 conflitos de competência. Correto, Excelência. Os dois primeiros, identificá-los, é o suscitante juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Mossoró e o suscitado juízo do direito da Vara da Fazenda Pública da mesma comarca. O segundo, também da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Mossoró e da Vara da Fazenda Pública da mesma comarca. Trata daquela questão de fornecimento de medicamento para a criança e na esteira dos precedentes, né, que agora ficou consolidado pelo STJ. São todos eles a mesma matéria? Todos dois. Né? Fornecimento de medicamento para a criança. Interesses individuais, difusos e coletivos vinculados à criança e adolescente. O STJ consolidou essa matéria, né, que é da competência da Vara da Infância e Juventude. Razão pela qual eu estou dizendo que é a competência da Infância e Juventude da minha comarca de Mossoró. Nos dois. E tem mais 2 outros. Pegar o voto, Excelência. O outro é suscitante juízo da Vara da Fazenda Pública da comarca de Parnamirim e suscitado juízo da 3ª Vara da Fazenda Civil da comarca de Parnamirim. Processual civil, conflito negativo de competência, cumprimento de carta precatória, execução fiscal promovida por município diverso, lei de organização judiciária, ausência de previsão expressa da hipótese para a competência da Vara da Fazenda Pública, impossibilidade de interpretação extensiva, Vara Civil, competência residual, inteligência do artigo 36.4 da Lei Complementar 165/99. Precedentes deste tribunal, competência da 3ª Vara Civil da comarca de Parnamirim, suscitado. Na esteira dos precedentes do tribunal. Todos de acordo? Excelência, em relação aos 2 primeiros, fazer a referência porque essa é a sedimentação da nova posição adotada pelo TJ, seguindo a decisão mais recente do TJ, seguindo a posição mais recente do STJ. Porque nossos precedentes anteriores, como o desembargador João... É verdade. Era no sentido contrário. Estou acabando de dizer aqui, é novidade para mim, que eu estou fora das câmaras, porque né? nós julgamos, inclusive eu recentemente julguei... Foi o desembargador Dilermando que foi o relator do primeiro, que inclusive o desembargador João fez a referência que a posição dele tinha sido, inclusive, precedentes anteriores, tinha sido em sentido contrário. Verdade. E, posteriormente, em outros julgados, ele verificou que o STJ disse que, independentemente da situação de risco do menor, deveria... Independentemente da situação de risco. Isso só se modifica no plantão, né? Nós julgávamos noutra direção, né? Era da Fazenda Pública. Então, na liminar no plantão, né? Então, mas todo de acordo com esse entendimento? De acordo. Vossa Excelência ainda tem 2. Com relação a esse outro que foi trazido à mesa,
Teve um precedente meu, acho que há uns 3 semanas atrás, também nesse mesmo sentido. Perfeitamente, excelente. O último o suscitante é o juízo da 21ª Vara Civil da Comarca de Natal e o suscitado é o juízo da 13ª Vara Civil da Comarca de Natal. E ele tem a seguinte ementa: processual civil, conflito negativo de competência, ação de reintegração de posse, competência funcional, natureza absoluta, alteração promovida pela resolução 063/2013 do TJRN, discussão quanto à natureza da demanda, contrato de permissão de uso de bem público firmado por sociedade de economia mista estadual, impossibilidade de utilização das regras comuns de locação, inadequação de ação de despejo, ação com caráter tipicamente possessório, competência da 20ª Vara Civil da Comarca de Natal, suscitante. Desembargador Vigílio. De acordo. De acordo, todos de acordo. Agora nós temos 2 processos da relatoria do desembargador Cornélio. Primeiro um conflito, na sequência um desaforamento. Certo. Conflito negativo de competência, número 2015, 003901, dígito 4. Origem, primeira vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal. Suscitante, juiz de direito da primeira vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal. Suscitado, juiz de direito da vara da Fazenda Pública da Comarca de Parnamirim. Aqui é um caso de um servidor que mora em Natal, mas ajuizou uma ação de cobrança lá em Parnamirim, contra o Estado do Rio Grande do Norte. O juiz de Parnamirim, de ofício, alegou a incompetência, remeteu para o juiz da comarca de Natal. O daqui também alegou incompetência, suscitou conflito e, como a competência é relativa, entendo que o juiz lá de Parnamirim não podia fazer de ofício, conforme já está simulado, né, no STJ, a súmula 33, que a competência relativa não pode ser declinada de ofício, depende de provocação da parte, ela que tem legitimidade, a não ser naqueles casos de consumo, né, de relação de consumo, que se elege a cláusula, aqueles contratos de adesão, que elege a cláusula de eleição do foro, e o juiz pode, de ofício, declarar nulo e incompetência. Nesse caso, eu entendo que não, e estou declarando competente como o juízo da comarca de Parnamirim. Desembargador Amauri. Desembargadora Judite. Alguma discussão? Senhor? A unanimidade. Vossa Excelência tem um desaforamento, desembargador Cornélio. Pronto. Um pedido de desaforamento, 2015, 000760, dígito 8. Origem, vara criminal da comarca de Apodi. Requerente, juiz de direito da comarca de Apodi. O requerido é Jardel de Souza Lima. Iniciada uma sessão do julgamento lá em Apodi, a juíza constatou que mais de 10 jurados tinham sido recebido a visita da mãe do preso, né, e ela sentiu que o juiz não tinha aquela imparcialidade, os jurados, né, não tinha aquela imparcialidade normal, e suspendeu o julgamento, suscitou o conflito, o réu concordou com o desaforamento para a comarca de Mossoró, o Ministério Público também, e eu estou deferindo, né, eu acho que preencheram aquele requisito do artigo 427, e eu estou deferindo o desaforamento, meu voto é no sentido de deferir o desaforamento para a comarca de Mossoró. Eu acompanho, Excelência. Desembargadora Judite. Todos acompanham o relator pela Sem divergência. comarca de Mossoró. Exaurida essa pauta dos recursos em processo que é independente de pauta, nós temos na pauta anterior o relatoria do desembargador Vivaldo, que não está presente, e temos a ação civil originária da relatoria do desembargador Saraiva Sobrinha, revisor do desembargador Amilcar Maia, com o impedimento da desembargadora Maria Zeneide Bezerra. Com a palavra, excelência. Emenda, senhor presidente. Requerente do município de São Pedro, através do advogado Tiago Caetano de Souza, requerido do Estado do Rio Grande do Norte, através da procuradora Juliana de Moraes Guerra, matéria de face terreno, também conhecida dessa corte. E eu digo, senhor presidente, constitucional de processual civil, ação civil originária, cota parte do ICMS destinada a município, preliminar de desconsorte passivo necessário na adequação da via-leite e carência da ação citada pelo Estado demandado.
Objeções infundadas. Rejeição. No mérito, presidente, repasse previsto na Carta Magna que deve se ultimar integralmente, sem supressão do incentivo fiscal a ser suportado único e exclusivamente pelo Estado no âmbito do seu quinhão tributário. Resguarda ao Pacto Federativo e autonomia do município, precedente do exercício disciplinar e procedência, senhor presidente. Embargador Amilcar. Excelência, sem divergência. Embargador de Lermando. Alguma divergência? A unanimidade, portanto. Na pauta do dia, doutora desembargadora Maria Zeneide tem uma revisão criminal. Embargador Cícero Macedo é revisor. Com a palavra, excelência. Não, presidente, é a revisão criminal 2015, 000659, da comarca de Santa Cruz, o requerente é Clesiano Nascimento de Santana, advogado Antoniel Medeiros do Nascimento. E o apelante, ele se insurge, que o juiz da comarca de Santa Cruz o condenou a uma pena de 16 anos e 9 meses de reclusão, e ele se insurge contra a dosimetria, dizendo que não foram observadas e foram postas de modo genérico. E a promotoria primeira, inclusive, o parecer pelo conhecimento de deferimento e desconstituindo. E o voto, senhor presidente, é nesse sentido. Inicialmente, está posto aí o voto há alguns dias, com relação à doutrina do Instituto. Aí, em seguida, eu estou pedagogicamente trazendo a dosimetria feita pelo juízo, estou dizendo aí que foi de modo genérico, e em face dessa observação, eu estou fazendo uma nova dosimetria e realmente verificando que ele tem razão no que disse, e aí a pena, depois de nova dosimetria, a pena ficou em 14 anos, 6 meses de reclusão, e tornando-se concreta e definitiva nesse patamar. Era 16. 14 anos, era 16 anos anteriormente. 16 e 9 meses. O voto está disponibilizado. Houve um erro em indicando mesmo aí. Exatamente. Eu acompanho, presidente, eu analisei, realmente é fácil constatar nos autos que houve um erro na dosimetria da pena, um erro pelo magistrado. Então, é procedente o pedido da revisão, e eu concordo também com a fixação da nova pena, da pena que foi feita pela relatora, levando em conta todas as circunstâncias que ela considerou. Acompanho. Foi a questão da menoridade. Foi. Então, essa foi a principal. Também. Sem divergência. Minorante. Embargador Cornélio. Com a relatora. Embargador Amauri. Também. Embargadora Judite. Embargador Expedito. Embargador João Rebouças. Saraiva Sobrinho. Amilcar Maia. Lermando Mota. Vigílio Macedo. Também, excelência. Desembargador Expedito Ferreira tem uma rescisória. Algum processo em pauta, em mesa? Não mais havendo. Declaro encerrada a sessão.